Fala, jovem! Chegou o momento da semana que, pelo menos para mim, eu espero com muita ansiedade. O programa Os Dias da Minha Mocidade, programa feito por jovens, para jovens, e sempre com temas que são muito interessantes para nós jovens. Já viu que eu me coloquei no meio de vocês, hein? Nesses dias, no que diz respeito ao nosso cotidiano e no que diz respeito também à nossa experiência com o Senhor. Eu digo nossa mais uma vez, mas você sabe, o programa é feito para você, jovem, para você que está aí do outro lado, pelo canal 126, você que está nos assistindo pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Ah, você está no YouTube, não esquece, já vai lá, curta, compartilhe e participe conosco, né? Vá lá nos comentários, escreva o seu comentário. É muito bom saber que você está aí do outro lado, assistindo o programa e, mais que isso, participando desse programa com a gente. Quer ver agora quem é o grupo que está conosco aqui? Olha só, nós temos esse grupo hoje aqui, presentes no nosso estúdio, aqui no nosso Central de Comunicação em Vila Velha, um grupo de jovens que aqui está, daqui a pouquinho vocês vão conhecer, vão ser apresentados, e comigo aqui, meu companheiro, pastor Sérgio Souza. Sérgio, Pai do Senhor, seja bem-vindo. Amém, Pai de São Josias, aos jovens aqui presentes e a todos também. Sérgio, você se sente jovem ou velho quando está perto dessa turma? Eu me sinto jovem. Até longe eu me sinto jovem. Perto mais ainda. Perto mais ainda, né? Uma bênção para a gente estar com essa turma, né? É isso? Muito bem, minha colega Karina. Karina, a gente tem que mandar uma mensagem para a Andréia, nós estamos com saudade da Andréia. Com né? certeza. A Pai do Senhor, pastor Josias, Pai do Senhor, pastor Sérgio, jovens aqui presentes, jovens nos assistindo. Andréia, nossa querida, sentimos muito sua falta, mas breve, nas próximas edições, ela vai estar presente. Amém. Tá certo, é isso mesmo. A gente tem esse trabalho, que é um trabalho voluntário, feito por um grupo de jovens que faz toda a produção desse programa. Ao final, a Karina vai falar sobre todos eles, e a Andréia faz parte desse grupo, né, voluntário, e às vezes por questões de agenda e, enfim, outros compromissos, alguns deles podem não estar aqui, né, tem algum impedimento, é o caso de Andréia, mas sempre é uma querida nossa e muito bem-vinda no programa, o programa Os Dias da Minha Mocidade. Muito bem, o tema do programa de hoje é Honra teu pai e tua mãe. Essa é uma expressão bíblica e uma expressão que ela é muito importante na vida da criança, do adolescente e do jovem e do adulto também. É muito interessante a gente levar isso, né? E eu vou passar agora para a Karina. Karina, eu acabei falando o tema do programa, que era seu script, mas não tudo bem, vamos lá. Continua com você aí, apresenta os nossos jovens para que eles possam participar. Vou estar apresentando os nossos jovens aqui, Ana Paula, Egídio, Esther, César Cavalcante e César Filho. São todos da igreja de pastor Sérgio Souza, da igreja Enseada do Suar, na região aqui de Vitória. Sérgio tá bem hoje aqui, bem representado, Amém. Né, Sérgio, com seus muito jovens bem representado. aí. Amém. Vamos ver, né? Vamos ver. Mas vai lá, Karina, toca aí. Já vou chamar a próxima jovem aqui do estúdio, que está aqui ao meu lado, para ela já fazer a pergunta dela. Fica à vontade. A paz do Senhor a todos, eu sou a Esther. E a pergunta que eu vou fazer é: o que significa honrar o pai e a mãe? Esther, não é uma resposta simples, no sentido de que muita coisa nós podemos dizer. Mas, em resumo, honrar significa dar dignidade, ou seja, dignificar, tratar com respeito, reconhecer a importância do papel dos pais, não é? Obedecer também compõe essa honra, dar ouvidos, ouvir os conselhos, cuidar, honrar o pai e a mãe, também a cuidar deles nos momentos da necessidade. Porque é claro que quando nasce uma criança, o natural na infância é que os pais cuidem. Mas chega um momento, com o passar do tempo, em que essa posição vai naturalmente se inverter e o filho pode precisar cuidar dos pais. É uma forma também de se honrar. Então, honrar é esse
reconhecimento, é a valorização, é o destaque da importância dos pais. Em resumo, Josias, isso é honrar pai e mãe. Nas atitudes, né, Sérgio? Porque você bem disse aqui que na maneira de falar com eles, na maneira... Mas eu poderia até dizer o seguinte, na maneira de falar sobre eles, claro, né, você dá honra ao seu pai, à sua mãe, e na maneira de agir com eles, e é muito interessante porque essa situação que você colocou aqui, onde há uma reversão do papel, né, uma inversão, perdão, do papel de pai e filho, né, é uma experiência, por exemplo, que eu vivo. A minha mãe, uma serva do Senhor, está bem idosa, e a gente percebe que hoje quando possível, meus irmãos, cuidamos dela, ajudamos a cuidar dela. E outro dia ela se incomodou um pouco do trabalho que estava dando. Eu falei assim, olha só, eu estou devendo muito, porque o trabalho que eu te dei foi muito maior do trabalho que você está me dando, então deixa quietinho que eu ter o prazer de cuidar de você. Então, isso é uma forma de honrar. Josias, você falou uma coisa que eu não tinha me atentado, e eu quero fazer um rápido comentário. A questão da forma como você trata os seus pais e como você se refere a eles com terceiros. Então, obviamente, nós temos que tratar todas as pessoas com urbanidade, com respeito. Agora, os pais, mais ainda, com carinho, não é? Com a reverência. E isso vale para todo o contexto familiar, para o casamento também, mas nosso tema são os pais. Então, é claro que é natural haver entre o jovem, aqui é um programa para os jovens, alguma discordância. O pai, a mãe, pode ter uma posição até não boa com o seu filho, com o jovem, pode dar uma palavra infeliz, algo que ele não deveria fazer, pode haver, ou os pais fizeram tudo que deveriam fazer, mas aquilo não agradou ao filho jovem. O filho nunca deve fazer referência a este assunto para terceiros. Entendeu? Então, você não deve chegar na roda de amigos, meu pai, não sei o quê. Não, trata aquilo dentro de casa. Não é? Se for o caso, conversa, digamos, o seu pai não foi feliz com você, ou você não acha uma coisa boa, conversa com sua mãe. Mãe, é isso. Mas não, os dois, vai para os pés do Senhor. A gente sempre chora tem um recurso, diante de Deus. Então, esse levantamento aqui do Josias é algo importantíssimo. Não trate desse assunto com terceiro, não. Honrar pai e a mãe é isso também. Glória a Deus. Amém. Muito bem. Sérgio, como é que está seu inglês? Sabe por quê? Agora vem uma participação de uma jovem, né? Do Canadá, de Toronto, no Canadá. Amém. Tá certo? Então vamos ouvir o que a nossa irmã Ana Liese tem a dizer. É isso, Ana Liese, o nome dela? Vamos entender. Yes. Vamos ver. Fala, jovem. The peace of the Lord Jesus. My name is Anna Lisa Casio. I'm from the Church of Toronto in Canada. My pastor is Pastor Cesario. My question is, what is the importance of the family in a youth's life? Bom, primeiro eu quero pedir desculpas porque eu chamei a irmã de Ana Liese. É o que está escrito no meu roteiro aqui, né? Mas pelo que a gente entendeu, Sérgio, é Ana Elise, né? Uhum. Enfim. Como o Sérgio não fala inglês direito, entendeu? Ela perguntou qual a importância da família na vida do jovem. Tô brincando, o Sérgio fala muito bem inglês. Vai lá, Sérgio. Muito bem. A família, na verdade, é uma base, é um pilar. Quando você vai estudar alguma coisa, diz assim, na sociologia, filosofia, família é a base da sociedade. Ótimo, mas a gente sempre gosta de ver tudo isso à luz da palavra. Então, antes de responder a pergunta da nossa jovem, a importância da família na vida do jovem, nós temos que falar um pouquinho da família. A família
é um instituto estabelecido por Deus. Deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá à mulher, e serão dois numa só carne. Depois o Senhor falou, crescei e multiplicai-vos, daí vem os filhos. Então, a família é uma instituição de Deus. Tudo aquilo que vem de Deus é essencial, é indispensável e tem que ser observado. Então, o jovem precisa, antes de mais nada, ver a sua família, ou ver a família, como algo que é de Deus. Muito bem. Fora isto, o fato é que, especialmente na juventude, você vê algumas pessoas, alguns jovens, que ouvem mais pessoas de fora, amigos entre aspas, muitos deles virtuais, amigos do mundo, de certa forma, obscuro da web, e não ouvem a sua própria família. Bem, claro, você tem exceções. Você pode ter um pai, uma mãe, um responsável, que não é aquilo que deveria ser. Pode acontecer, mas não é regra. Não tem como ser, que eventualmente não é uma referência em determinada fase da vida. Exatamente, pode ter. Mas a regra é ser uma referência. Então, a família, além de ser algo estabelecido por Deus, é quem nós devemos, acima de tudo, com essas pessoas conviver, ouvir. Porque dificilmente, no plano terreno, alguém vai nos amar mais do que a nossa própria família. Não é? Uhum. Cada um aqui tem a sua casa. Nós estamos aqui, são 6 jovens, eu, Josias, mais uma multidão de gente conosco nos assistindo. Se tiver um problema, um aperto, no fim das contas, cada um vai correr para a sua família, proteger a sua casa. Não é isso, Josias? É isso mesmo, é isso mesmo. Então, o que volta, essa recíproca, também deve ser considerada. Então, a família é quem são as pessoas que mais se preocupam em cuidar de nós. Daí o jovem ter também esse discernimento. É da família que, via de regra, vão sair as orientações mais importantes para o jovem. Então, o jovem deve ver a sua família como um local, como um ambiente de bênção, algo que vem de Deus, que deve ser respeitado, deve ser amada a sua família, e naquilo que for uma dificuldade, aquilo que eventualmente não seja referência, o jovem vai vencer isso usando os recursos que o Senhor nos tem dado. Vai vencer na oração, então, mas ame sempre muito a sua família. Amém. Amém. Eu queria fazer um adendo aqui, o que o Sérgio começou a falar também. Ele falou sobre a palavra, sobre a família na Bíblia, né? A gente vê desde o Éden ali, a instituição da família. E nós, recentemente, num programa Família, um Projeto de Deus, falamos sobre isso. E que a saída do Éden trouxe um juízo para o homem, mas nesse juízo não estava incluído a dissolução da família. A família continuou na saída do Éden. Amém. Agora, quer ver uma coisa interessante? Quando Jesus nasceu, antes de Jesus nascer, quando Maria recebeu a visita do anjo e se achou ali visitada pelo Espírito Santo e através do Espírito Santo foi gerado o Senhor Jesus, qual foi a decisão primeira de José? Abandoná-la. Para não infamá-la. Exatamente. Mas Jesus não podia nascer num lar incompleto. A família estava no projeto. Amém. Deus queria que ali uma família estivesse constituída e Jesus nascesse no meio de uma família, crescesse no meio de uma família. E é interessante que a Bíblia diz que Jesus era sujeito aos pais. Amém. Apesar de quem Jesus era, ele era sujeito aos pais. Ele honrou até a cruz do Calvário, quando ele aponta João e Maria, eis aqui o teu filho, eis aqui a tua mãe. Ele honrou a sua mãe, e provavelmente José, o seu pai, já era morto quando Jesus foi à cruz do Calvário, mas o cuidado de honrar
o pai e a mãe esteve na pessoa de Jesus, que é a nossa maior referência. Certo? Muito bem. Karina, como é que nós estamos aí com os nossos jovens? Vamos pôr isso para trabalhar. Bom, mas o jovem aqui do estúdio vai fazer sua pergunta. Fica à vontade. A paz do Senhor, meu nome é César Filho e eu gostaria de perguntar se existe alguma diferença entre honrar o pai e a mãe e somente obedecê-los. Porque, às vezes, um jovem ele pode acreditar que, às vezes, há um pedido do pai ou da mãe de que o caminho dele seria a melhor escolha, seria a melhor decisão a ser tomada. Qual que seriam, então, os limites entre obedecer o pai e a mãe e ter também ali a honra ao pai e à mãe? Obedecer, eu vejo que está dentro de honrar, se essa obediência é feita de coração, de maneira sincera, e visando também honrar os pais. Então, perceba, quando você fala de obedecer por si só, qualquer coisa, obedecer a qualquer coisa, uma norma, um regulamento, é seguir aquilo que está estabelecido. Então, um jovem, um filho, pode obedecer o pai e a mãe somente porque, no coração do jovem, eu estou obedecendo porque eu não tenho alternativa. Porque ele me ameaçou, se eu não obedecer, não vai me dar mesada. E coisas dessa natureza. Isso pode acontecer. Agora, o honrar é muito mais do que isso. Eu falei lá no início, honrar é respeitar, dar dignidade, é cuidar, ter carinho, gratidão, reconhecimento, tudo isso. A obediência tem que compor tudo isso que faz parte de honrar. Então, a grande bênção é você obedecer aos seus pais, porque você os ama, você sabe o papel que eles têm a partir da palavra e também na sua própria vida. Obedecer tendo a convicção, a consciência de que aquilo é o melhor para você, mesmo que o jovem não entenda de pronto, esteja até inconformado com uma ordem que os seus pais lhe deram, ele obedece porque ele crê que ele está também cumprindo a própria palavra. Ele está sendo fiel. Então, ele está naquela obediência dando honra. Então, observem, são duas coisas distintas? São. Mas o ideal é que elas estejam entrelaçadas. A honra aqui e a obediência aqui vinculada à honra. Deu para entender, César? Perfeitamente, pastor. Obrigado. Deixa eu ampliar essa pergunta e colocar você em dificuldade agora, Sérgio. É o seguinte, e quando a orientação, a ordem, a expectativa de obediência do pai não está de acordo com a palavra, com a vontade do Senhor ou com a direção do Senhor na vida do jovem? Como é que o jovem lida com uma situação como essa? Claro que cada caso é um caso, não é? Então, pode acontecer, sim, vou dar um exemplo aqui qualquer, que o jovem, o pai não é crente ou não é crente de verdade, né? Ele pode ser um religioso, pode não ser nada, pode ser uma pessoa mundana, e o jovem está se arrumando para ir à igreja, ele tem uma reunião, ele quer ir para o culto, e o pai diz assim, hoje você não vai ao culto. Bem, foi uma coisa eventual. O jovem, ele não quer atender aquilo, ele sabe que ele está convocado, lá, compromissado com um diácono, com um pastor, para uma visita, uma atividade, mas tá bem, eu vou obedecer. Então, foi uma coisa pontual que aconteceu. A vontade do jovem, e eu creio do Senhor, era abençoá-lo na ida dele ao culto. Mas houve aquele conflito, ele agiu com sabedoria, isso é uma coisa. Outra e eu já vi isso acontecer, um pai que, um tempo atrás, algum bom tempo atrás, pegou o filho e simplesmente começou a jogar o filho no mundo, o filho dentro da igreja. E o jovem foi resistindo,
que queria servir ao Senhor, mas acabou se deixando levar e foi para o mundo e para a pior situação que alguém possa imaginar na vida de um jovem. Aí é diferente. Mas então eu devo desobedecer os meus pais? Fazer uma comparação aqui com as leis. Nós, como servos de Deus, temos que obedecer ou não às leis do nosso país? Temos. Mas tem uma vírgula nisso. A gente pode colocar uma vírgula. Desde que essa lei não me obrigue a ferir a palavra de Deus. E negar a fé. E negar a fé. O exemplo mais clássico é o de Daniel. Ou dos seus 3 amigos Ou também dos seus na 3 fornalha. amigos, exatamente, lá no livro de Daniel. Você não vai fazer petição a ninguém. Em outras palavras, você não vai orar. Como é que eu não vou orar? Sou um servo de Deus. 3 vezes por dia ele se voltava em oração. Você vai adorar a estátua, você vai adorar o ídolo para os 3 amigos. Não, só ao Senhor nós vamos adorar, ninguém mais. Então eles desobedeceram a um decreto, ou a decretos, por fidelidade ao Senhor e por honra à fé deles. Então, dentro de uma situação assim, aí você deve fazer sempre opção pela salvação. Claro, eu aconselho o jovem que se vir confrontado dessa forma, a procurar o seu pastor, pedir uma orientação, uma ajuda, não haja no ímpeto. Eu me lembro, muitos anos atrás, que uma jovem aceitou Jesus, eu era diácono. E aí, alguns dias, a mãe dela começou, não, sai desse negócio de igreja, de dom espiritual, de maranata, não sei o quê. E a moça servindo ao Senhor, embriagada pelo Espírito. E a mãe disse assim, ou você larga isto, ou eu te ponho para fora de casa. A menina devia ter, talvez, 17 anos. Fazia universidade. Te ponho para fora de casa. E aí? Você vai largar o Senhor? Você vai negar a fé? O que ela fez? Não, tá bem, eu não vou deixar de servir ao Senhor. E foi colocado para fora de casa. A igreja assistiu, acolheu. Talvez 1 ano depois, não me lembro ao certo, a mãe chamou de volta e tal, e ela continuou servindo ao Senhor, essa irmã, se casou na igreja, hoje é uma serva, tá? Então, são situações, mas cada caso é um caso. Mas nunca podemos negar a nossa fé. Isso é inegociável. Glória a Deus. E lançar mão dos recursos da graça que estão aí, né? Porque o Senhor vence a batalha que a gente não é agir no ímpeto, vai para o joelho. Oração, jejum, e assim nós vamos vencer. A batalha não é contra a carne e o sangue, né? Exatamente. Mas, amém, vamos lá, vamos seguir. Você falou, Sérgio, agora, sobre situações de conflitos familiares. Há uma pergunta que vem do exterior, mas agora do exterior no Amazonas. Lá de Cachoeirinha, o nosso irmão Amém. Daniel vai fazer a pergunta, que Cachoeirinha fica em Manaus, no estado do Amazonas. Fala, jovem! A paz do Senhor Jesus, meu nome é Daniel, da ICM Cachoeirinha, em Manaus, Amazonas, no ministério do pastor Artini e do pastor Milton. A pergunta é, como superar os conflitos familiares? A paz do Senhor Jesus. Daniel, a paz do Senhor, um abraço a todos os nossos irmãos no Amazonas. Nós já tínhamos colocado alguma coisa, não é, Josias, sobre essa questão, mas agora vamos nos aprofundar um pouquinho mais nessa parte específica de como superar isto. Primeiramente, conflitos nós vamos ter o tempo todo da vida. Na escola, a criança tem conflito, o adolescente, o jovem no trabalho, é conflito no mundo político, de ideias, são conflitos interiores que nós temos, conflito da carne com o espírito, e dentro de casa também são 3, 4, 10 cabeças dentro da mesma família. Todas as pessoas são diferentes. A questão não é ter ou não ter conflito.
o conflito, a divergência, ela sempre vai existir. E em muito aspecto, a divergência é até construtiva, não é? A unanimidade não é algo que é bom. Uhum. Bem, mas você vai resolver isso como? Usando os meios de graça, usando a palavra. Houve algum embate, houve alguma coisa, uma divergência com o irmão, com o pai, com a mãe, etc. Você vai resolver isso. A palavra diz assim, que nós temos que ser tardios, temos que ser mais aptos para ouvir, né? E menos para falar. Ou seja, ouça. Eu sempre digo o seguinte, quando algo, e dentro de casa eu acho que isso sempre é possível, no contexto familiar, alguma coisa te constrange, te fere, não reage na mesma hora, não. Para um pouquinho, ouve uma palavra que não foi boa, que te entristeceu, calma, porque se você for reagir, daqui a pouco a outra parte levanta a voz e isso só vai piorar, não é? Para um pouquinho, vai para os pés do Senhor, ora. A Bíblia recomenda, aliás, determina que nós não devemos ser contenciosos. Nós temos que nos afastar das contendas, das brigas. Se te obrigarem a caminhar 1 milha, você caminha meia, não caminha 2. Caminha 2. Não é? Então, aquilo que te pedirem, você tem que fazer mais ainda. A melhor forma da gente evitar esse tipo de situação é se voltar para a palavra e resolver espiritualmente. Nunca no impulso, no ímpeto, muito menos na carne, mas na oração e de uma forma espiritual. Interessante que, do ponto de vista humano também, é muito engraçado, né? Eu que tenho irmãos, e alguns certamente, talvez vocês todos tenham irmãos, a gente em casa com os irmãos, a gente se pega, não quer saber, aquela briga. Agora, vem alguém de fora mexer com o irmão nosso, nós não admitimos. Não admitimos, né? Então, usa esse amor na hora da conversa, quando a coisa ficar mais difícil. Mas, Karina, vamos pôr nossos jovens para trabalhar. Vamos, mais uma pergunta aqui do estúdio, pastor. Fica à vontade. A paz do Senhor, pastor. Me chamo Egídio Médici. E a pergunta é: qual o personagem bíblico que honrou e não honrou seus pais? E qual a consequência dessa ação? Muito bem. Um personagem, vamos começar com alguém que não honrou. Que eu me lembrei de Roboão, filho de Salomão. A palavra diz que, com a morte de Salomão, quem assumiu o governo, o reino, foi Roboão, seu filho. E o que Salomão fazia? Ele tinha um grupo, um conselho de anciãos. E toda vez que havia uma necessidade, ele buscava se aconselhar com os anciãos. Salomão foi o quê? Um rei sábio, um reinado de paz, sem guerras. Não é isso, Josias? Então, essa foi a postura dele. Quando Roboão assumiu, a Bíblia diz, e aí nada, é só factual aqui, não tem nada contra os jovens, mas é o que está na palavra. Roboão, em vez de se aconselhar com os anciãos, como seu pai fazia, ele foi se aconselhar com os mancebos, com os jovens. Claro, isso tem um contexto profético, espiritual, que não dá tempo da gente entrar nisso aqui, mas o que eu quero dizer é que ele desonrou o legado que o seu pai havia deixado. Em vez de seguir aquela linha que era espiritual, mas Salomão errou, claro, todos erraram. O único perfeito, enquanto homem, foi o Senhor Jesus. Mas o seu pai deixou uma linha de atuação, deixou um ensino, ele desonrou. E aquilo foi um desastre total na vida dele, de Roboão enquanto rei, e do próprio povo. Bem, um que honrou, tem muita gente, mas eu me lembrei de Josafá.
Josafá, um personagem muito conhecido, filho de um rei por nome Asa. Lembra, Josias? Asa foi um rei abençoado. E a palavra diz que, tem um texto que fala sobre isso lá em Reis, que Josafá andou nos caminhos do seu pai, e continua o texto dizendo, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então, Josafá honrou seu pai. Consequência, um reinado próspero, vitória, bênção. Então, na prática, Egídio, aquele que honra, ele está cumprindo a palavra e vai ser abençoado. O que desonra é o contrário. Eu lembrei de uma passagem bíblica também, Sérgio, que eu acho muito interessante e, eventualmente, até já abordei em um dos programas nossos aqui, mas gostaria de tratar de novo, que é a experiência de Davi quando venceu Golias. Quando Davi vai lá e vence Golias, a pergunta que Saul fez foi o seguinte: de quem é filho esse mancebo? É isso mesmo. Porque a atitude de Davi, né, a maneira de Davi se portar, honrou o seu pai. Né? A pergunta era mais ou menos assim: um jovem, um mancebo, um adolescente, com esta postura, tem que ter um pai, tem que ter um pai maravilhoso, entendeu? De quem é filho esse mancebo? Foi a pergunta, e quando Davi chegou, ele perguntou para Davi: de quem tu és filho? Sou filho de Jessé, teu servo. Então, a nossa atitude, aí você tem tanto o aspecto humano quanto o aspecto espiritual. A atitude do servo do Senhor, em fidelidade, honra o pai biológico, honra a família e honra também ao Deus Todo-Poderoso, porque Davi, quando disse: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Né? Então, é essa postura nossa e que aponta para os nossos pais e para o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos. Né? É uma coisa que acaba refletindo na outra, né, Sérgio? Amém. Muito bem. Amém. Vamos lá. A turma do estado do Amazonas está participando, Sérgio. Tá uma bênção, hein? Agora vem de Iranduba. O lugar é Iranduba e a jovem que vai fazer uma pergunta é a jovem Rebeca. Fala, jovem. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, meu nome é Rebeca, sou da ICM Iranduba, no interior do Amazonas, do Ministério do Pastor Wilson, e vim aqui perguntar qual a importância da família no projeto de Deus. A paz do Senhor Jesus. Rebeca, Pai do Senhor, mais uma vez, saudações aos nossos irmãos no Amazonas. A família dentro do projeto de Deus é tão importante que o Senhor nos deu uma direção, né, Josias, para um programa semanal que nós temos. Isso. Não é? Família, projeto de Deus. Exatamente. Então, a família é fundamental no projeto de Deus. Claro, você tem o caráter biológico da procriação, sim, mas o que nós estamos falando aqui é na questão espiritual. A importância da família, porque o projeto de Deus sempre envolveu as famílias. Então, você pega no início, Adão, Eva, os filhos que sucederam, você pega o exemplo de Noé. Noé, você vai ser preservado, você e os animais, foi isso? Não. Você entra com a sua família toda. E os animais, macho e fêmea, alguns até mais. Então, a família de Noé foi preservada. Quando você vai já na época de Israel, de Jacó, quantas tribos foram abençoadas? 12. Os 12 filhos passaram a formar as 12 tribos de Israel. Então, a família é indispensável no projeto de Deus. Quando a gente fala de honrar pai, mãe, família, nós nunca temos que encarar isto como um peso, uma obrigação, algo que vem como um dever. Não, se eu não fizer vai ter uma sanção, uma penalidade. Absolutamente.
Nós temos que enxergar isso como uma bênção. A família é uma bênção. Quando o carcereiro, lembra da passagem de Paulo? A porta do cárcere abre, eu vou me matar, vou tirar minha vida. Paulo grita, não faças isto, e fala de Jesus, o que é necessário fazer para me salvar. E pergunta, para eu me salvar. Qual foi a resposta? Crê no Senhor Jesus e quem vai ser salvo? Tu e a tua casa. E a tua casa. Zaqueu, hoje veio salvação a quem? A esta casa. Então, a família é um projeto de Deus. E eu quero aqui falar mais uma coisa. Os problemas, nós falamos de conflitos, eles existem, os problemas, e dentro das nossas casas, dadas as particularidades da vida, as dificuldades, as diferenças, mas nós vamos resolver tudo dentro dessa posição espiritual, nos lembrando, é uma bênção. A minha família é uma bênção, não foi Josué que disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Ele falou para todo mundo. Ele poderia, não, eu vou servir ao Senhor, a minha família vai ser preservada, eu estou aqui garantindo que eu vou servir ao Senhor. Não, eu vou levar a minha casa toda. Faraó, deixa os filhos, né, Moisés? Não leva todo, não. Ninguém vai ficar. Nenhuma unha ficará. Vai todo mundo. Família é um projeto de Deus. Glória a Jesus. Glória Interessante que o contexto dessa expressão de Josué foi exatamente o contexto em que eles entraram na Terra Prometida, houve as primeiras conquistas, chegou o momento de dividir a terra, deles se espalharem, e aí Josué falou, vocês vão se espalhar pela terra, está tudo certo, se vocês quiserem servir aos deuses da terra, vocês que sabem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, a experiência do lar, na presença do Senhor, ela se reflete no futuro quando cada um vai para o seu lugar, cada um vai constituir sua família e tudo mais. Isso é uma bênção. Karina, vamos seguir com os jovens? Vamos seguir, pastor. Tem mais uma jovem aqui do estúdio. Fica à vontade. Pai Senhor, pastor, meu nome é Ana Paula. Eu queria pedir para você voltar um pouquinho naquilo que você falou sobre conflitos familiares em relação à fé e à obra do Senhor, mas com um olhar voltado para dentro da presença do Senhor. O que em teoria seria uma família já de servos, por exemplo, de todas as pessoas que seguem ao Senhor, mas que aquele pai ou aquela mãe às vezes critica a doutrina na frente dos filhos, ou fala, o pastor falou para fazer assim, mas se a gente fizer aqui pelo outro jeito, dá certo também. Ou às vezes fala, não precisa ir ao culto todos os dias, a gente vai no domingo, a gente vai uma vez no mês. E em casos até mais sérios, o pai ou a mãe sai da presença do Senhor e começa a falar, filho, não vai na igreja não, a gente serve Jesus aqui no nosso coração mesmo, a gente não precisa mais ir no culto. E como o jovem pode prosseguir diante de uma situação como essa? Além da oração e dos meios de graça que são a fortaleza de todo servo. Bem, é claro que o ideal é que os pais jamais ajam dessa forma, não é? Se houver da parte de um pai, de uma mãe, alguma coisa que ele não está enxergando bem, ou mesmo uma dificuldade espiritual, ele não deve jogar isso sobre a mesa dentro de casa, porque isso pode trazer muitos prejuízos. Mas a sua hipótese é, isso aconteceu. Não deveria ter acontecido, mas aconteceu. E aí? A minha palavra é, fique sempre com o Senhor e com a sua fé. Se alguém que hoje é referência, você está falando dos pais, mas pode ser alguém dentro da igreja, um diácono, uma senhora que é uma bênção, um pastor muito usado. Se amanhã essa pessoa, e neste caso dentro de casa, negar a fé, ou quiser relativizar o servir a Deus, não é bem assim, tá bom, estamos em casa, ou criticar a revelação, a doutrina, seja o que for, não ouça isso, ok? Não, você vai ouvir aquilo que é bênção. Você vai ouvir tudo, você vai reter o quê? O que é bom. Né? Então, não entre em confronto também, não.
Não é necessário, eu vejo que não é necessário. A mãe falou isso, aquilo. Tá bem, mãe. Você já sabe, você já está vacinado. Você vai ficar com a palavra, com o Espírito Santo, com a sua experiência, com a sua salvação. Você vai se recompor daquilo que pode ser um choque muitas vezes, né, Josias? Você vai se recompor, como você já mencionou, usando os meios de graça, mas aquilo não pode nos influenciar. Sabe por quê? A oposição à fé, a oposição à sua decisão de servir ao Senhor, vai acontecer até o fim da vida. A todo tempo. Essas oposições vêm nos ambientes estudantis, profissionais, de lazer, dentro da própria igreja. Isso pode acontecer. Alguém que está frequentando a igreja, mas não é crente. Não é? E dentro de casa também. Nós temos que saber agir nisso. E aquele que é firme, Jesus falou aquela parábola da casa sobre a rocha e sobre a areia. Se a casa de vocês, o jovem que nos assiste, estiver firmada sobre a rocha, a palavra, a sua experiência não é do seu pai, isso é para criancinha. Eu estou indo à igreja, meu papai vai, isso é para criança. Jovem não. Jovem tem que ter a sua experiência com o Senhor. Casa firmada na rocha, vem tempestade, vem vento, e ela não é abalada. Então, fique sempre com o Senhor. Amém. Perfeito. Karina, temos mais um jovem aqui no estúdio para participar? Temos, pastor. Mais um último. Fica à vontade. A paz do Senhor. Meu nome é César Cavalcante e a minha pergunta é quais são os resultados na vida do jovem ao cumprir e não cumprir esse mandamento? De honrar o pai e a mãe. Isso. Eu tenho um texto, eu deixei aqui separado quanto a isto, que está em Efésios 6, e eu quero ler esse texto. E depois farei algum comentário. Vós, filhos, sede obedientes. Alguém perguntou sobre a obediência. Sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Aí prossegue. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Portanto, a honra ao pai e à mãe tem essa promessa que vem lá do Velho Testamento, mas está aqui confirmada. Não é? Está confirmada. Então, aquele que vive dessa forma, para que te vá bem, ou seja, que a sua vida seja abençoada, que você seja um jovem vitorioso, próspero, as portas se abram, aquilo que são sonhos no que for espiritual, que for bênção, você os conquiste. Honrar o pai e a mãe, viver muitos dias, ou seja, o Senhor vai dar livramento, vai abençoar todas as coisas dentro daquilo que é o plano dele, o plano celestial, claro. Mas esse tipo de posição, César, sempre traz bênção, traz um resultado glorioso na vida do jovem. Glória a Jesus. Um mandamento com promessa. É isso mesmo. É esse mandamento. Amém? Amém. Sérgio, a gente tem tido a participação dos nossos irmãos do norte do Brasil, e quem vai trazer uma palavra para os jovens agora é do Pará, cidade de Marabá. Tivemos lá em Marabá, uma cidade fresquinha, né? Bem agradável assim, o tempo. Acho que eu nunca passei tanto calor na minha vida. Mas uma cidade bonita ali, às margens de um rio grande. E quem vai trazer a palavra é o pastor Zeilton, companheiro, pastor Zeilton Juncker, quem traz uma mensagem breve para você, jovem, nessa noite. Então, fala, pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui fazendo essa gravação, o programa aqui nos dias da minha mocidade. E o tema está sendo abordado é honra teu pai e tua mãe para que prolongue os teus dias na terra.
Esse tema é assim, de fundamental importância para todos nós, especialmente para os jovens, porque é um mandamento, né, que está lá em Êxodo, e Paulo faz referência a esse mandamento também na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 2, quando ele diz: honra teu pai e tua mãe, para que prolongues teus dias na terra, e este é um mandamento com promessa. Faz isso para que te vá bem, né? Então, honrar o pai e a mãe é fundamental para a vida do jovem, porque a palavra do Senhor diz: se você não honra seu pai, a sua mãe que você vê, como é que você vai honrar o Senhor que você não vê? Então, já parte por aí. Você aprende a honrar o pai e a mãe, a respeitar o pai e a mãe. E isso é uma bênção para a sua caminhada, a caminhada do jovem. Porque o jovem, ele tem grandes coisas, né, decisões a serem tomadas e promessas do Senhor que vão se cumprir na vida do jovem. E para isso ele tem que ter uma vida orientada pelo Senhor, dirigida pelo Senhor, e cumprir a ordem dos mandamentos do Senhor. E um dos mandamentos é esse: honrar o pai e a mãe, para que ele seja próspero, para que ele seja abençoado. Porque até nós falamos, às vezes, como um jovem que vem nos procurar, mesmo que seu pai não seja da igreja, seu pai não é crente, mas o mandamento é honrar o pai e a mãe, é você respeitá-los, porque isso é agradável ao Senhor. E nisso você vai receber uma bênção. Nisso, você cuidando, né? Você honrando seu pai, honrando a sua mãe, atenciosos assim com eles, né? Assim como jovem, você como servo do Senhor, isso vai ser uma bênção na sua caminhada, na sua vida, né, profissional, na sua vida afetiva e também na sua vida espiritual. Muitas vezes os pais, né, dão uma orientação para os filhos, e às vezes seu pai, sua mãe pode até estarem equivocados naquilo que eles orientou, né, a você. Mas você vai aos pés do Senhor. Senhor, dá uma bênção para que essa palavra que seu pai te deu, sua mãe, ela seja mudada por eles. Para dizer: olha, meu filho, minha filha, vem cá. Não, na verdade, olha, eu falei com você para você não fazer isso, mas eu vi que é bom que você faça. Então aí você está debaixo de uma palavra do seu pai, da sua mãe. Isso é muito bom. Agora, não desobedeça, né? O seu pai fala uma coisa e diz: não, meu pai está errado, vou fazer o contrário. Isso vai te trazer uma dificuldade. Então, honra teu pai e a tua mãe para que prolongue os teus dias na terra. Isso é fundamental importância na caminhada nossa, na caminhada dos jovens. E esse é um mandamento para nós, como filhos, no tocante a nós como filhos. Ah, mas o pai tem que fazer isso. Não cabe a nós como filhos. Não cabe a nós questionar a posição dos nossos pais, né? Eles como pai. Nós temos que questionar nossa posição como filho. Honra teu pai e tua mãe para que prolongue teu dia na terra. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém, Zeilton. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado por ter gravado essa mensagem para os nossos jovens. É sempre muito bom quando a gente se encontra. Você está sempre aqui no Manaim. Um abraço aos nossos irmãos aí de Marabá, no estado do Pará, na região norte do país, bem como aos irmãos de Manaus também que participaram, do Canadá, e aqueles que estão sempre participando desse programa, estão conosco aqui. Bom, chegamos ao fim, né? Uma pena. Né? Porque é um momento muito gostoso, muito agradável, isso que a gente tem com os jovens aqui. E eu gostaria de começar me despedindo dos jovens que estão aqui presentes. Tá? Uma alegria ter vocês aqui conosco. Ovelhas do pastor Sérgio, né? Também de pastor, não é isso? Tá? Uma bênção aqui da Enseada do Soar. Essa é a chance deles. É a chance deles, né? Reclamar qualquer coisa. Muito bem, Deus abençoe e será um prazer tê-los aqui de novo em outra oportunidade, tá bom? Minha colega Karina, que está aqui nos ajudando hoje na produção. Karina, a paz do Senhor, e eu queria que você falasse sobre a equipe de produção. Agradecer também aos irmãos que nos ajudam na elaboração do roteiro, a Raíssa, o Thales, a Maritza. E também gostaria de agradecer, pastor, aos irmãos correspondentes da TV Manaim, que nos enviam os vídeos com esses jovens. Eles têm nos ajudado bastante com os Fala Jovens. Às vezes os irmãos não sabem, a gente faz uma integração entre a produção desse programa com a produção do Manaim News. E o Manaim News, você já sabe, tem os correspondentes,
E eles, quando os irmãos aqui dos jovens, da produção dos jovens, acionam os correspondentes do Manaim News, então eles providenciam os vídeos, mandam para nós, tudo mais. É obra assim mesmo, é corpo, integração, né? É sinergia, é isso mesmo, é uma bênção maravilhosa. Sérgio, mais uma vez, uma bênção tê-lo conosco aqui. Amém. Entendeu? Você que já é patrimônio aqui da Rádio Manaim, da nossa estrutura de comunicação, estamos juntos em outros conteúdos aqui. É sempre uma honra, uma alegria tê-lo conosco. Amém. Amém. Pai do Senhor, e obrigado pelo convite, Karina, o Gilmar na produção, Esther, Ana Paula, César Filho, Egídio e Josias e a todos os jovens. Amém. Você é um bom pastor, ele sabe o nome de todas as ovelhas na cabeça. Isso é bom. Muito bem. A gente então está chegando ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. E eu quero testemunhar para você que nos assiste, nos acompanha, participam conosco, da alegria de fazer esse conteúdo, de estar com os irmãos aqui nesse conteúdo. Eu digo fazer a minha parte, claro, porque o trabalho dos irmãos, a integração, o envolvimento, a alegria em produzir esse programa é muito grande e a gente vive e continua vivendo esta obra, seguindo em frente, pregando o Evangelho, falando das coisas do Senhor e de alguma forma contribuindo, né, através da direção do Espírito Santo para você, jovem, viver uma experiência ainda mais profunda com Deus, tá bom? Continuaremos juntos. Se Deus quiser, semana que vem voltamos com mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.